Olá, me chamo Daphne, sejam bem-vindos ao Olhares do Oriente. Este podcast nasce do encontro de escuta, cultura e humanidade. Nosso projeto surge com a missão de acolher, dar voz e promover uma cultura de paz diante dos impactos sociais e emocionais dos conflitos do Oriente Médio, especialmente na vida de mulheres semitas, árabes, judias e muçulmanas, aqui no sul do Brasil. Mais do que falar sobre guerra, queremos falar sobre pessoas, memórias, identidade, arte, pertencimento e resistência. Nossa ação é transformar o diálogo em ponte, combater discursos de ódios através da escuta humanizada, da cultura e da convivência. Aqui, cada episódio é um convite para enxergar o Oriente por perspectivas mais humanas e sensíveis e plurais. Este é o Olhares do Oriente. E agora convido nossa colega linda para falar. Oi, galera. Eu sou a Linda Rochai. Sou estudante da Faculdade Dom Bosco. Estou sendo uma das idealizadoras desse projeto Olhares do Oriente. E eu já vou chamar agora para conversar com a gente a nossa primeira convidada, que é a Nádia Britar, que é um descendente de libaneses. Nádia, tu pode contar pra gente um pouco de você, para se apresentar? Sim, primeiramente eu quero agradecer muito, muito o convite dessas meninas para esse projeto que é muito importante, porque não basta a gente apenas falar de princípios, que for, mas conhecer a cultura. Então, conhecer a cultura e dessa forma que vocês estão propondo, acho que vai ser um lindo projeto. Então, meu nome é Nádia Elias Bittar, sou de uma família libanesa. Meus pais nasceram no Líbano, se conheceram no Brasil. Tenho muito orgulho da minha ancestralidade, de estar aqui e poder falar um pouco mais dessa cultura que tanto amo. Obrigada, Nádia. Obrigada, Nádia. Então, agora a gente vai começar algumas perguntas para dar uma direcionamento, mas conforme vai fluindo assim a nossa conversa, a gente vai traçando o caminho. Perfeito. Eu quero começar então entendendo como foi o processo de chegada da tua família aqui para o Rio Grande do Sul. Tu disse que teus pais são libaneses, né? Na verdade, eu até uma história bem bonita, assim, meus pais são de uma cidade do interior do Líbano, uma cidade muito pequenininha, não tinha nem 10.000 habitantes, era da mesma cidade. Mas em épocas distintas, após a Segunda Guerra Mundial, então veio o meu pai, sozinho, que disseram que ele poderia, né, ter outro futuro aqui no Brasil. Ele veio para encontrar um parente em São Paulo e de lá ele iria começar a vida dele. Ele chegando em São Paulo, ele acabou não encontrando esse primo acabou indo para Salvador, na Bahia, e aí ele se encontrou. E estando em São Paulo, lá em São Paulo eles avisaram: olha, tem família de libaneses e árabes lá no interior de Santa Catarina, que é muito parecido da cidade da qual tu veio. Aí meu pai foi para o interior e a minha mãe tinha vindo então com meus avós e as irmãs dela, vieram de navio, lá naquela época, pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil e se instalaram no interior de Santa Catarina. E aí, meu pai e minha mãe, que vieram de uma cidade muito pequena do Líbano, foram se conhecer numa mesma cidade do interior de Santa Catarina. Então foi assim que se deu a vinda deles para o Brasil. Eu acabei vindo para cá final do ano 2000, casei com um gaúcho, amo a cultura gaúcha, e aqui Coisa estou, boa. então, no Rio Grande do Sul, e eles vim para cá. Então, naquela época, eu procurava estacionamentos, porque, né, eu tinha que ver onde eu colocava o carro e tudo mais, veículo, e encontrei escola de dança do ventre. E aí, desde lá, então, também faço parte de uma escola de dança do ventre aqui de Porto Alegre. Ai, que legal. Mas então tu veio para Porto Alegre com teus pais, tu viveu em Santa Catarina? Isso mesmo, meus pais viviam em Santa Catarina, temos parentes, assim, claro, temos parentes aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, da família Bittar, mas uma grande parte de São Paulo, mas a maior parte da família, principalmente do meu pai, mora no Líbano ainda. Então, meus tios, primos, a parte da família da minha avó materna também. Então, a maioria mora ainda no Líbano. Ai, que legal. E como é que foi em casa para manter essa cultura libanesa assim? A gente vive a cultura árabe todos os dias. É todos os dias. É assim.
enquanto uma família italiana está comendo uma macarronada, nós estamos comendo quibe, tabule. Então, a alimentação nossa era praticamente sempre foi árabe. A gente escuta música árabe, ah, tios, pais, avós falam em árabe, então isso tudo uma influência direta e rotineira, né? De todos os dias tendo a cultura inserida, não tá nem para separar a parte do dia a dia, ela é inerente a todos nós, da nossa família. Que legal. E tu aprendeu a falar árabe também? Muito pouco, e quando a gente é criança a gente só aprende o que não deve, mas agora estou fazendo aula de árabe, então todas as terças-feiras eu faço árabe para voltar um pouco mais às origens aí. Até para entender um pouco mais a letra das músicas, a gente dança, ter essa convivência mais perto. Legal. Falou sobre música, sobre a dança. Como é que isso te faz, assim, conectar com essa tua origem, assim? Como é que foi E esse eu cresci momento? com meu pai escutando música árabe todos os dias, na época ainda nem da fita cassete, né, vocês podem falar ainda sobre isso. Mas aí colocava no carro ou em casa, então eu cresci ouvindo música árabe. Mas era aquela música árabe mais antiga, mais sofrida, e a partir do momento que comecei a dançar e fazer aula de dança mesmo, e também me formei como professora de dança do ventre, então as músicas ficaram mais pop, né, a música mais pop, mais alegres. Então a música ela traz a linguagem árabe pra gente. Então ela traz a linguagem árabe, ela traz lembranças diretas, ela traz também conforme a música você se vê lá e também consegue produzir isso dentro de ti mesmo, né, como trazer essa cultura através da música, é muito gostoso isso. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a dança do ventre, sobre a escola, se tu encontrou a escola na sociedade libanesa, quando tu vem pra cá, tu vem já pra e se inseriu na sociedade libanesa daqui, como que foi toda a tua experiência? Ah, vou aproveitar aqui, ó, vou falar aqui, porque quando eu vim pra cá, logo cheguei em Porto Alegre, assim que encontrei a escola de danças árabes, na Dima Murad. Estou nessa escola desde que eu cheguei em Porto Alegre, no ano 2000, e também ali eu fiz curso de professor, né, então professora de dança do ventre, e hoje então, além de fazer a dança, eu faço parte da equipe de shows, e ainda consigo dar as aulas todos os sábados estão convidados para ser parte das aulas de dança do ventre. E também na sociedade libanesa também tem eventos lá, toda vez que vem minha família vem para cá, eu levo irmão, a família leva ali na sociedade libanesa, tem um restaurante maravilhoso lá também, né, que remonta a isso. Mas a dança do ventre foi que mais me aproximou com a minha ancestralidade. Então eu tenho muito a agradecer à escola da Nadia Murad, que me trouxe todo esse universo e poder vivenciar isso, né, praticamente todos os dias e principalmente nos finais de semana com apresentações, dança, shows, ensaios, muito ensaio. Sim. Falando da dança do ventre, acho que tu falou um pouquinho, mas dá pra diferenciar como a dança é uma expressão cultural, artística e feminina da visão estereotipada que muitas pessoas têm? Como é que faz essa Nossa, muito importante essa sua pergunta, porque tem sim uma visão, né, as pessoas pensam: "Ah, é só a dança do ventre", não. A dança árabe é uma dança como uma cultura que traz. Então a gente tem a dança folclórica, a dança vários ritmos que compõem a dança árabe. É como imaginar o universo do Brasil. Eu vou ter, samba, pagode, frevo, vou ter maneirão, short marcado, e assim é também na dança árabe. Eu tenho vários ritmos, várias danças, várias culturas reunidas. Então, quando você começa a ensinar a dança árabe, você desmistifica muito, e acaba ensinando também um pouquinho da cultura de cada lugar. Ensina também quais são os países árabes, aonde que eles têm, como é que a dança se dá nesses países, que são diferentes também. Assim como esse Brasil é extenso, eu vou dar a maneira que eu danço no sul é diferente que eu danço no nordeste ou lá no Rio de Janeiro, assim também é no mundo árabe. Conforme a região, o país, eu vou dançar de uma forma diferente. Então a dança traz a cultura muito forte. Então por isso que eu acho que é importante, o aprendizado de uma cultura através da dança. e tu É. acha que tem muito essa conotação sexual ainda, faz muito essa ligação?
Ainda tem, mas o que ajudou muito nós, acho que talvez na época da novela do O Clone, Ah, que ajudou legal. muito, porque viram que tinha mais raiz de uma família por detrás, né. E a gente, por exemplo, a gente vê muito das meninas olhando também como princesas, como árabes. Isso é muito importante, porque daí você, né, retira um pouco desse preconceito que tem: "Ai, a dança do ventre". Não, é uma dança árabe que traz uma cultura junto e que ela não é uma dança sexual, nunca será. Ela pode ter uma sensualidade natural, inerente aos próprios traços, né, a mulher árabe ela tem esse os traços fortes, então é um olhar diferente, né, as mãos a gente já começa então ela traz uma naturalidade sensual, que é muito diferente de uma outra conotação que as pessoas, acreditam ter. Mas a partir do momento que você, enxerga ou assiste uma apresentação de dança, você olha: "Que lindo". E é importante que quando uma mulher olha assim: "Ah, eu também gostaria de fazer". E a gente vê a família, quando vai a família assistir, como a família mesmo participa. Aí se per e eles assistindo e vendo, eles percebem que a dança, ela é muito mais do que o que se fala, o que se pensa, né, ela traz essa grande arte da cultura milenar que é a dança árabe. E a Linda faz a dança também, né? Sim, eu danço também com a Nadima Murá, que eu amo, escola maravilhosa. Eu também queria falar um pouco, né, já sobre a dança como uma forma de ferramenta, né, para as mulheres conseguir vencer o preconceito com o seu próprio corpo, a violência que elas têm contra elas mesmas, assim. Ah, Tu eu pode amo falar ess dessa a parte mais ai, amo essa parte. terapêutica da dança do ventre e como nós mulheres conseguimos nos abraçar através dessa arte e vencer, né, essa esses estereotipos que a gente cria de nós mesmas, assim. Antes de mais nada, parabéns pelas suas lindas apresentações. A Linda é Ah. um espetáculo dançando. Sou fã, ó. Né? Hã, acho que a dança árabe, vamos lá, dança árabe ou dança do ventre, que seja, ela é uma trabalha exatamente nesse ponto que vocês estão colocando, como ela é importante. Às vezes chegam até as mulheres muito tímidas, fechadas, assim: "Isso não é pra mim, não, eu não posso, eu não consigo, me disseram que eu não vou poder fazer". Aí você começa a trabalhar esse feminino e elas começam a se descobrir lá dentro. Então a dança árabe é muito importante, porque é isso que eu gosto que as minhas alunas aconteça isso com elas. Até prefiro pegar alunas que não tenham essa acho que não tem vocação nenhuma, ou não se sentem felizes com o espelho, ou já se sentiram, assim, com um sentimento de aquela violência, né, "Você não é bonita, você não vai dar certo". Começar a trabalhar isso, então é bem interessante, as mulheres começam a fazer aula toda fechadinha, cabelo, amarrado, e vão se descobrindo, vão se olhando no espelho, é um sorriso aqui, um olhar diferente, uma mão que dança, ela começa a se enxergar: "Nossa, mas isso é bonito em mim", e começam a trabalhar a dança de uma forma que explora do interior para fora. E nem digo que seja para dançar para os outros, é o contrário, dança para si mesma. E quanto mais dança para si mesma, mais ela, né, vai conseguir demonstrar o quanto para ela mesma ela pode estar feliz, se amando, se respeitando o próprio corpo, é o seu olhar e vendo que é possível sim, do jeito que é, do corpo que é, da idade que tem, não importa se é uma criança, se é uma pessoa, né, a gente chama da idade maravilhosa, 60 a mais, me coloco nela. Não importa, ela começa a se encontrar. E ao se encontrar, ela começa a se achar. Ao se achar, ela começa a vibrar com ela mesma pra dança. E é isso, essa mudança que acontece de dentro pra fora é significativa. Porque ela começa a se respeitar e começa a não permitir mais nenhum tipo de violência, seja qual for, que venha de fora, seja de quem for. Geralmente são pessoas próximas que fazem isso, né. "Ah, isso aqui não tá bem em ti, isso aqui não fica bom". Ela começa a perceber que não importa o que os outros pensam, importa como é que eu me sinto, como é que eu me vejo, e explorar isso dentro da dança, então é um universo mágico. Recomendo, mulheres venham fazer dança, mulheres ou quem quiser vem fazer dança, vem fazer dança árabe, explore teu corpo, explore tua mente, se abre para esse mundo mágico, tá.
a cultura árabe, vocês vão gostar muito. Agora voltando, assim, para uma cultura, assim, de encontro. A dança, eu percebo bastante aqui no Rio Grande do Sul, que faz as pessoas se unirem e também fazem as pessoas olhar para a cultura árabe, né, porque teve muitas diásporas, né, dos libaneses, dos árabes, dos judeus, assim, então aqui eles na dança eu percebo que eles se encontram bastante, como no festival libanês ou no festival do Rio Grande do Sul. Verdade. É interessante isso que acontece, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil como um todo. Essa união que existe entre essas diferentes culturas. Por exemplo, a gente já fez o Festival de Dança Árabe na sociedade hebraica, né? Na sociedade libanesa, todos são bem-vindos, independente da sua cultura, né? Ah, e a gente sabe que existe. Vamos, né, no assunto atual hoje, a guerra no Oriente Médio. Então, isso é um agravante muito sério para nós. Claro que ninguém de nós é livianos, assim, ai, são todos amigos. Não, a gente não é liviano. Guerra é guerra, a vida no dia a dia é feita de paz. Paz, harmonia e muito respeito. E isso realmente acontece aqui em Porto Alegre, acontece, né, na grande São Paulo, que tem muitos árabes também lá. Nós temos, né, os palestinos vivendo muito também lá perto de Foz, no interior também lá do Rio Grande do Sul. Essa mistura toda no Brasil, somente aqui no Rio Grande do Sul, é muito rica. E a gente se dá bem. E a gente respeita muito a cultura do outro, e isso que é o mais importante, né. A gente não pode, por causa que há o mundo em guerra, que faremos guerra também aqui entre nós. Não, ao contrário, né. Então é muito importante esse respeito mútuo e essa convivência entre as nações, somente as nações que são realmente, eh, há milhares de anos tem uma rivalidade ali, permanente, né. Sim. E aqui com relação às pessoas brasileiras, né, e as pessoas que são árabes ou palestinas ou judias, a gente vê que a mídia às vezes ela constrói, assim, algumas narrativas de ódio, né, que não existem pra gente, que é o que é importante, né, a gente trazer da nossa comunidade, libanesa, comunidades árabes e judaicas. Importante a gente trazer essa compreensão, né, para as pessoas aqui do Brasil, que a gente é mais unidos, que a gente consegue se encontrar. Ah, isso é muito importante, porque essa questão da mídia, assim como acontece no mundo político, e foi algo muito, né, muito forte que aconteceu recentemente aqui na política brasileira, também acontece muito forte, porque é notícia. Então, às vezes, quando colocam uma notícia de uma certa forma, claro, para chamar atenção, eles, há um exagero de um lado, mas também do outro. Então essas, reportagens, a mídia exacerbada, ela é preocupante, porque ela nos limita a um pensamento único de uma reportagem, de um assunto, e também acaba não fazendo com que as pessoas tenham mais conheçam todas as ricas culturas, né, como elas realmente se dão. E tem que lembrar que lá no Oriente Médio também é convivência. No próprio Líbano, eu tenho israelitas lá dentro, eu tenho árabes dentro de Israel, né. Então existe isso, a guerra existe, mas também, ter muito cuidado com a mídia. A mídia leva para lugares obscuros, então tem que tomar muito cuidado. Claro, tem aquela mídia que é transparente, que é importante a gente saber a realidade dos fatos, que ela acontece realmente, mas ter um pouco de cuidado para não levar a mídia, Sim. a ficar só com ela, né. É porque também, a gente vive aí numa época de internet, tem bastante coisas fake news, por exemplo, né, de tipo, um muçulmano ele vai fazer um atentado se ele vir para o Brasil, a gente escuta essas coisas. Teve até uma família que tá presa lá no aeroporto de São Paulo vários dias pra ficar pra conseguir o visto, né. E a gente vê que acontece esse preconceito, assim, com as pessoas árabes nesses anos mais políticos também, porque tem muita fake news, né. Tem muita fake news e também tem essa coisa de não entender, né, que o muçulmano, né, é uma religião. Tem o povo árabe e tem as religiões. Por exemplo, no Líbano, tem diversas religiões lá. A minha família tem uma família é cristã. Uhum, sim. E tem a cristã, você tem a maronita, tem a ortodoxa, aí você tem a outra, né, que você tem,
os drusos, xiitas. Então você tem uma série de. E aí confunde, aí remonta-se. O muçulmano é árabe, árabe é muçulmano. Calma, calma. Quem é que fez o ataque, né? A gente teve outros ataques terroristas, por exemplo, nos Estados Unidos, que eram americanos, né? Próprio americano, uma situação assim. Então, não confundir então, a religiosidade com, A né, com a etnia etnia, tomar um e pouco de com cuidado a nisso. cultura. Mas é preocupante, sim, porque sempre que acontece no mundo algum ataque terrorista, há o preconceito. Ah, foi um árabe. Calma, calma. Não, e se foi, na verdade, esses ataques são pessoas extremistas, independente de onde elas estão ligadas, né, o grupo ao qual estejam, são pessoas extremistas. E as pessoas extremistas, graças a Deus, são exceção na Terra. Ainda Sim, bem. eu também vi, né, quando teve o ataque em Dubai, assim, e no Irã, né, quando teve esses ataques dentro dos grupos, libaneses, palestinos, que as pessoas estavam tendo, por exemplo, bruxismo, estresse, traumático. São, no caso, as pessoas daqui que sofrem, né, pelas pessoas que estão lá. E daí, além desse sofrimento, também tem todo o preconceito que vem, né, porque daí não sabe a informação correta, quem que fez o ataque, quem que não fez, né. E, assim, pra nós mulheres, né, e para as mulheres que chegaram agora também, porque teve imigração, né, libanesa Sim, estamos com recente, até né. algumas amigas refugiadas aqui. Sim. Pra elas, assim, o que que tu falaria, assim, para as pessoas entenderem, pra a gente conseguir se proteger melhor, sabe? Olha, é bastante É complexo. bastante complexo. É, e na verdade, assim, a gente sempre sofre. Mesmo os descendentes da etnia árabe, ou seja, que olha para lá, impossível a gente não sentir no coração a dor de cada bomba que cai, de uma destruição, um drone que chega lá e explode. Não importa o país que seja lá. Dói muito, a gente fica preocupado, a gente liga para os parentes que tem lá. E mesmo que não tem parente lá, tem brasileiros que foram para lá só viver, estão agora retornando, né? Há uma preocupação nítida, assim. Ela é um assunto até que dói, bom, a gente falar um pouco da guerra, porque ela machuca você saber o que está acontecendo e tem pessoas inocentes no meio de tudo isso, né, e é uma guerra política, e exaustiva, mas a gente tem que também tentar entender, ver como é que consegue lidar com isso. É o que eu digo, é tem que respirar, ter muita fé, orar. A gente sabe que a paz no Oriente Médio não se dará nem hoje nem amanhã, que é algo que milenar, que é acontecendo hoje, irá acontecer daqui uns milhares de anos, porque é bastante complexo a região como um todo, como ela se construiu, como ela se desenvolveu, como ficou também depois das guerras, né, a divisão dos territórios também criou um problemão muito sério lá que tem que ser corrigido. Então tudo isso é bastante complexo. Mas também a gente precisa colocar outras coisas que as pessoas precisam entender. Irã não é um país árabe, Irã é um país persa. A primeira pergunta foi: "Como que o Irã está atacando os Emirados Árabes?". É um país persa. Então, às vezes aí a ligação do Irã com outros países se dá de outra forma, né, talvez por outros grupos, outros interesses. Então tem que separar um pouquinho isso, mas de qualquer maneira eu tem vários grupos, né, tem os grupos também nas conversas que a gente tem com os grupos árabes, libaneses, até os amigos, né, de outras etnias, tem sempre os extremistas. E eu sou da área do meio, não não Sim. quero a guerra, quero realmente a paz, prefiro que se entenda, que haja essa política, né, de achar um meio que consigam conviver e que realmente a gente consiga seguir em frente. Sociedade, né, Brasil, põe árabe, nem sabe o que diferenciar, né, árabe, Irã, né, mescla todo mundo. E eu fiquei, observando você falando sobre a questão da guerra, esse momento tenso, né, complexo, e como que isso atinge mais especificamente ainda, já é uma violência viver essa guerra, né, todo esse preconceito, e como isso atinge as mulheres árabes, nesse momento de guerra específico, assim, essa violência com a mulher árabe. Eu acho que não independente se mulher é árabe ou não, para a mulher, ela é sempre mais forte a guerra, porque você vai ter
ah, os filhos envolvidos. Você vai ter a família sendo deslacerada, vai ter ah, a mulher, parece que não, mas a mulher árabe ela é um alicerce muito forte no esteio familiar. A, a mulher árabe, na verdade, ela tem uma facilidade de comandar, tanto que as reuniões árabes acontecem em volta, né, do ambiente familiar que a mulher propõe, os almoços árabes, é, as comemorações árabes, a mulher está sempre no meio desse esteio. Então, quando ela é mulher árabe, quando ela olha isso, ela vê isso sendo dizimado, porque a preocupação dela é com o todo, é com a família dela, é com o irmão dela, com o pai, com o filho, com os amigos, por ela ser justamente a essa fonte de carinho e de abraço, né. Então a mulher árabe, ela abraça uma família inteira. Então ela sente muito forte em todos os aspectos, né, então mas uma maneira da gente fazer isso é ter fé, manter e continuar mantendo a família no seu esteio, né, mantendo as suas raízes, mas trazendo para a paz para dentro de casa, para poder trilhar um caminho difícil que tem aí, mas não é fácil. Não é fácil, principalmente para as mulheres que estão lá no meio. Aí, não digo nem só as mulheres, realmente é o povo todo sofre. É interessante trazer, Nádia, que a mulher é esse abraço, esse alicerce, porque a gente tem muito essa imagem da mulher árabe como uma mulher submissa, né? Que não, né? Que a gente tem, faz esse estereótipo da mulher submissa, que não opina, que tá sempre ali, né? Então é legal trazer esse outro olhar. Acho que o conhecimento liberta mesmo, né? Já começa a partir Não, as daí. mulheres árabes a gente manda muito. É. A gente brinca, porque na verdade, assim, até a mulher árabe quieta, ela consegue pô, ter esse comando. A gente brinca, né, que na verdade a cabeça pode ser do homem, mas o pescoço é da mulher. Muito bom. Não, a mulher árabe é muito forte, determinada, guerreira, batalhadora. Então vai ter as mulheres árabes mais extrovertida, né, como é normal, e mais, um pouco mais quieta, mas em todos os casos as mulheres árabes são bastante fortes, bastante fortes. E como é que tá sendo receber essas mulheres aqui pro sul, vindas da guerra, assim, como é que tá? Na verdade agora eu tenho recebido mais as minhas amigas que estavam morando lá e voltando, todas determinadas em continuar trabalhando, em se fortalecer. Só que acontece uma coisa muito interessante no mundo árabe, pode ter a guerra que tiver, o que querem mais é voltar para lá. Não vem a hora de ver a paz, voltar para lá. Eu lembro quando meus avós vieram do Líbano após a guerra civil, ficaram um tempo aqui no Brasil conosco, mas eles não viam a hora de voltar, eles tinham tudo do bom e do melhor no Brasil. Mas o amor que se tem pela terra do Oriente Médio, falo muito mais pelo Líbano, que é onde mais né, vem da minha origem, minha família. Querer estar no Líbano é muito maior do que querer estar em qualquer outro lugar. Então por mais que tenha guerra, as saudades dessas pessoas, querer voltar e viver lá é muito mais forte. E lá é bom viver também. E lá daí vocês também estão, né, dentro da própria cultura, tudo ao redor é árabe também, né, então isso traz aquela o pertencimento, a identidade, que são coisas muito importantes pra gente que é mulher, né, se sentir, pertencente. Isso é muito estranho que você falou, porque quando eu fui para o Líbano a primeira vez, eu fiz uma temporada com meu pai lá, visitando todos os lugares que a família mora. E aí olhando, estando lá no Líbano, olhando lá em Beirute, olhando pro oceano, eu olhei assim: "Meu Deus, eu pertenço aqui. É aqui que eu sou". Então você tem esse pertencimento, né. E trocando ideia com uma prima minha, ela disse assim: "Eu senti a mesma coisa, mas eu não sabia que você tinha sentido isso". Então a gente sente, é como se nunca saísse da gente. "Ai, vou permitir, eu vou até mostrar aqui, sou obrigada". Ah, linda. Linda. A gente ama o Líbano. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou iniciada na sociedade libanesa em dança do ventre, que é a minha casa, né, de dança, eu amo. Inclusive as músicas que você escolhe, né, Belinda? As músicas são Sim, muito, né.
Sim. trazendo muito da cultura realmente do Líbano. Fico muito feliz. Eu acho que pegando esse gancho então da questão da música, da cultura, como é que como é para preservar essa cultura libanesa aqui no sul, no Brasil, com música, né, a cultura em geral, para manter ela viva? Eu acho que nas famílias árabes é natural. A gente mantém, porque a gente ouve, né, escuta música árabe, a comida árabe está presente no dia a dia, assim como feijão e arroz, vou ter, né, quibe, tabule, temos aqui, né, ah, especiarias, então acho que é conviver. Mas eu convido a conhecerem mais a dança, né, a cultura através da dança, isso é muito importante. Hã, esse trabalho que vocês estão fazendo, esse projeto, eu acho ele muito significativo. Eu acho que isso ajuda a manter a cultura, a preservar a cultura. Então que tenha mais projetos como o de vocês, até aproveitar para ir agradecendo e fazer parte disso aqui. É muito importante que projetos como esse, a pesquisa de vocês, a abertura em relação às culturas, isso também ajuda a permear e permanecer a cultura árabe dentro da gente. A gente que E a agradece. gente ama as festas árabes, né, e libanesas. Tô doida pra São festas conhecer. super alegres, né, cheio de cultura, assim, arte, alimentação, música, trabalho, até política também dentro tem alguns, né. E é muito interessante para aprender. E é legal porque também aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito árabe e às vezes as pessoas não sabem que a gente tem bastante árabes, que os libaneses chegaram aqui há muitos anos e também ajudaram a construir o Rio Grande do Sul. Muitos árabes, tem assim, tem várias, assim, tanto que tem várias escolas de dança, uma cidade como Porto Alegre, várias escolas de dança árabe, né, e tem a sociedade libanesa, tem a gente vai participar agora dia 30 em Glorinha, do jantar árabe que entrou no calendário da cidade, Nossa, que né, quem lindo. for então no sítio Pampa, né, o Cero vai ter o jantar árabe lá que tanto que o pessoal gostou, porque a prefeitura colocou no calendário de Glorinha. É, uma noite árabe, aí a sociedade libanesa também faz festival árabe todo ano, tem festival de dança do ventre do Rio Grande do Sul, que acontece em outubro, até convidamos aí quem quiser competir na dança, né, a apresentação é sempre em outubro. Também Então, para fazer a primeira pisada no palco. Minha primeira apresentação foi no Festival do Rio Grande do Sul como bailarina de dança do ventre. muito bom. A gente poder sentir, né, o palco, se sentir dançando, se sentir pertencendo à cultura também. Exatamente, então você vendo que são vários, caminhos, né, que tem para a cultura que ela permaneça, né. Mas eu recomendo, coloca no cardápio ali uma comida árabe de vez em quando, uma música árabe, Qual é a tua comida favorita árabe? amo alfu. Na verdade, assim, a mamãe fazia com a folha de parreira. Então a folha de parreira, você faz tipo enroladinho, a gente chama que é malfu, e arroz e carne, e cozinha naquele é, quem é árabe já comeu charutinho de folha de parreira, então pra mim é um mas o clássico da mesa é quibe, tabule, hummus, né, é um clássico de uma mesa de comida árabe. E a dança do ventre, assim, agora vamos falar novamente da dança do ventre, que a gente ama falar sobre isso. Pela questão de emocional, eu escuto bastante, sim, mulheres quando estão, assim, né, em eventos de dança do ventre dizerem que melhoraram muito o emocional, né, através da dança do ventre. E tem pessoas que são resgatadas até mesmo, né, da depressão, né. E pode falar um pouco também disso? Assim, na verdade, a dança do ventre, se você for buscar os benefícios que ela traz desde benefícios físicos como emocionais, né. Então ela vai trabalhando teu psicológico, vai trabalhando também teu físico, e você vai soltando movimentos que no momento você não vai soltar. Então, por isso que a dança, né, vem você começa a trabalhar, hã, contigo mesmo, diz que traz, né, pra você trabalha muito a fertilidade, falam, né, fertilidade, falam né, dos benefícios do movimentos mais suaves. Eu acho, assim, que a dança do ventre vai ajudar e ajuda as mulheres, a gente vê isso, é nítido. Você começa a perceber nelas,
à medida que eu for crescendo, desenvolvendo a dança, ou a desenvoltura do próprio ser. Então, eh, você vê um sorriso diferente, um outro olhar, então você consegue perceber que ela consegue explorar o que ela tem por dentro para fora, então e ela se descobre como mulher, hã, ou como apenas um algo que fez ela mexer, uma emoção diferente. "Ah, mas essa música me tocou diferente". Às vezes nem precisa ser em relação ao à própria dança, ao próprio corpo, "Essa música me tocou, essa música me trouxe umas lembranças. Ah, isso me levou a um outro mundo. Ah, me senti como se estivesse no deserto". Sim, é lindo. Então traz outros tipos de sentimentos que não propriamente só Sim. No nosso projeto, que o nome é Olhares do Oriente, a gente percebe até no olhar da mulher que muda, assim, fica mais brilhante. Então isso é muito bonito, né, porque daí a gente consegue também, trabalhar a dança do ventre dessa forma terapêutica para resgatar, né, essas mulheres que às vezes estão muito deprimidas e coisas assim. mas você tocou o olhar é um dos pontos mais importantes da dança do ventre. Porque o olhar que busca, né, busca o público que está assistindo a gente, pra ti mesma, quando você se olha no espelho, tá lá fazendo com movimento. Então o olhar, ele começa tímido e o próprio olhar vai trazendo isso que você comentou, né, Sim, o brilho, né, a o brilho, a expressão, força da a mulher, né, força. através da dança. É. Tá, tem mais alguma pensando aqui, uma a arte, como que ela pode trazer eu acho que foi um pouco respondido, mas perguntar de novo, né, que essa arte, principalmente pensando na dança do ventre, né, a dança árabe, pode trazer paz, pode trazer saúde mental, né, a gente o nosso trabalho é sobre paz, a gente como estudante de psicologia pensa na saúde mental, então o como a dança consegue trazer isso para essas mulheres, pra gente conseguir Eu acho que é bem isso que a gente é, estava é. comentando, mas é isso. Então você vai trabalhando o interior, vai se desenvolvendo, vai se achando, e aí acaba vindo a paz interior. E você acaba, fazendo paz contigo mesmo. Você faz paz com o teu cabelo, faz paz com o teu olhar, você faz paz se algo não tá bem em ti, não faz mal, hoje não tá bom o meu olhar, mas hoje tá bom minha mão, hoje tá bom não tô me sentindo bem por fora, mas por dentro eu estou, ou ao contrário, estou linda por fora, por dentro ainda não estou. E você vai trabalhando, e essa paz interior vem pra ti e transborda pra fora, e você consegue transmitir. Você acaba transmitindo uma paz também para quem convive contigo, né, no dia a dia, eu acho que tá interligado. Autoestima. Autoestima, ela traz. Quanto mais você, hã, se entende, se enxerga como pessoa, como ser humano, e se observar dançando ou se refletindo numa música, você vai se sentindo melhor, vai trazendo a paz, e acho que isso tudo cria um universo fantástico. Sim, e cria um universo de união, né, a gente vai Sim, se unindo mais, a gente como mulher, né, que a gente sofre violência por ser mulher, né, violência de vários tipos, né. E a gente vai às vezes a gente reproduz, né, as outras mulheres também reproduz a própria violência que sofre, então a dança do ventre vai ajudando a libertar e a unir e a gente conseguir trazer mais paz uma pra outra. perfeito, traz uma paz mais isso mesmo. E cria um elo, né. Parece que tem uma rede é quase que uma rede de apoio invisível. Uma olha para a outra, uma se apoia na outra, enquanto uma não está bem de um jeito, outra se não está bem isso, e vai fortalecendo uma a outra, vai adiantando a gente mais forte, ficando mais determinada, e eu acho que isso nos ajuda a nos proteger Nos ajuda a também. manter, né, essa cultura de paz pra gente, pra nossa sociedade, e é lindo, né. É, muita paz, muita dança e muita cultura também, que o Muita importante é conhecer da música. onde vem, né, a nossa cultura, que não é um estereótipo, né, isso ou aquilo. É um conjunto que forma uma cultura. Qual é o perfil de alunas, assim, tem aluna claro, vai mais pessoas de descendência libanesa, ou tem muitas mulheres curiosas, assim, aqui do sul que vão lá pra entrar pra dança do ventre? Tem dos 2, mas eu acho É. que mais, eu gosto muito que vem mais mulheres curiosas, porque daí você consegue
expandir mais a cultura, comentar um pouco mais da cultura. Então já aproveitar, fazer um convite, esse Dia das Mães, Shopping Total, todo sábado, 12h30, daqui a pouco eu tô indo para lá, aula aberta a todas as mulheres. Trago mães, madrinhas, afilhadas, tias, primas, amigas, e tu mesma venha fazer aula, 12h30 no Shopping Total, mês de maio, Dia das Mães. Legal. Eu vou, hein? Em uma Tô te aula vou estar esperando, aparecendo lá, hein? estou te É, esperando, porque a Linda já é profissional. sim. Que legal. E eu acho que a gente pode começar a direcionar, né, pro final. A gente falou um pouco sobre tudo, sobre a paz, sobre a cultura, sobre Sobre as mulheres, mulheres. sobre a guerra. E pensando assim na guerra, não querendo puxar só para esse lado, né, negativo, mas essa nova geração de jovens árabes que tá vindo aí, que o que teria de mensagem positiva para ter uma perspectiva boa, né, sobre sua cultura. Em primeiro lugar, tenha orgulho em pertencer, não tenha receio de ser quem é, respeite a tua ancestralidade, ame o país dos seus pais e, mais do que tudo, proteja a paz do jeito que puder, né? Que a gente seja livre, com paz, muito amor, respeito a todos. Ai, que Que lindo, chega a me lindo. arrepiar. Que lindo. É de coração. Ai. Obrigada, Nádia, pela tua presença. A gente tá muito feliz e a gente vai ficar muito feliz de também levar a tua voz, né, como uma representante libanesa para todas as pessoas que puderem ouvir, né? E já aproveitando aqui para lembrar para vocês seguirem o nosso canal Olhares do Oriente, deixar o like para continuarmos enviando essa mensagem de paz para todas as pessoas. Muito obrigada por esse projeto lindo e maravilhoso. Continue, meninas.